Amém. Muito obrigado, irmão Herberto. Mais uma vez eu quero agradecer à irmã Eleutéria pelo convite para poder transmitir hoje uma mensagem baseada no capítulo 5 do livro Caminho para Cristo. Eu tenho uma relação muito estreita com esse livro Caminho para Cristo, porque quando eu estava estudando teologia, isso há muitos anos, né, na década de 80, eu estava aprendendo inglês e eu queria aprender mesmo naquela época, queria aprender inglês de verdade, né? Queria entender, falar, escrever, ler, tinha muito interesse nisso. E aí eu encomendei naquela época umas fitinhas cassetes, naquela época era a época das fitinhas cassetes, eram 6 a 8 fitas, né? E cada fita tinha lá uma porção do livro Caminho para Cristo em inglês. Nós não tínhamos isso em português ainda. Aí eu comprei o livro em inglês, comprei as fitas e eu ficava ouvindo e lendo, ouvindo e lendo. Aí depois que eu já conhecia o texto todo, eu colocava no carro e aí depois de formado eu colocava no meu carro e eu ia vir fazer as minhas visitas pastorais ouvindo o livro Caminho para Cristo. Eu ouvi o livro Caminho para Cristo, eu acho que dezenas de vezes, muitas vezes mesmo, até as fitas estragarem. Hoje em dia é fácil, até em português, a gente ter o áudio, né? Às vezes você está trabalhando, fazendo alguma atividade, você possa com essa atividade ainda assim escutar algum audiolivro e você escuta lá qualquer livro hoje. Basicamente a gente pode conseguir audiolivro, né? Então eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho uma relação assim, eu tenho algumas partes do livro Caminho para Cristo até de corda, de tanto que eu ouvi, né? E eu gosto muito desse livro. Eu acho até que talvez o primeiro livro que um novo convertido deveria ler seria esse livro Caminho para Cristo, né? É, Hoje o título é Caminho a Cristo, não é isso? O que eu acho errado, não é certo o Caminho a Cristo, né? Você sabe por quê, né, Leotério? Quem vai para ir e vai para voltar, né? Eu vou a São Paulo, então eu estou indo lá para visitar os meus filhos e volto. Quem vai para ficar. Eu vou para São Paulo, quer dizer que eu estou indo morar em São Paulo, né? Então eu acho que o título ideal seria Caminho para Cristo e não Caminho a Cristo, né? E o capítulo 5 é o capítulo que aborda a respeito de consagração. E ele começa indicando Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Deus falando: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Algumas pessoas sentem que não não têm uma resposta objetiva às suas orações ou à sua busca. E, na verdade, o que o texto de Jeremias está dizendo é que para nós encontrarmos a Deus, nós precisamos buscar de todo o coração. Infelizmente, irmãos, nós temos, por causa da nossa natureza pecaminosa, alguns sérios problemas que precisam ser resolvidos. O Espírito Santo descreve essa nossa condição como toda a cabeça está enferma. Olha que coisa interessante, né? Coração fraco, não há nele coisa sã. Isaías 1, versos 5 e 6. E eu acho esse texto aqui de Efésios 2, muito forte. Mortos em ofensas e pecados. Mortos. É forte demais, né? Somos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade, segundo Timóteo 2, versículo 26, estamos presos. Então, Deus deseja nos curar, Ele deseja nos libertar, nos transformar, renovar a nossa experiência com Ele. E para isso é necessário que nós nos entreguemos inteiramente a Ele. Então, Ele não aceita um coração dobre. Nosso coração precisa ser inteiramente dedicado ao Senhor, completamente dedicado a Ele, né? Eu marquei alguns textos aqui que eu gostaria de ler. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, rejeitando tudo à vontade de Deus, requer luta.
mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Então essa submissão ela começa nos pensamentos, né? Desde o momento que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, eu tenho que policiar os meus pensamentos, porque os meus pensamentos eles são gerentes das minhas ações. Eu preciso, para estar na devida relação para com Deus, ter o meu coração inteiramente entregue a Ele. Então, policiar os meus pensamentos, não permitir que esses pensamentos fujam dessa direção, que é a direção do alto. Por quê? Porque Deus, diferente do que faz Satanás, Satanás ele procura assolar a vontade, ele invade a vontade humana. Se o indivíduo permitir, ele invade a mente humana. É o que acontece muitas vezes em corporações, né? Acontece em algumas religiões, inclusive. Deus não faz isso. Deus não invade, o intelecto da pessoa, não invade o seu corpo, a sua mente. Pelo contrário, ele apela para o intelecto e a consciência. Deus faz um apelo. Ele apela. Se nós aceitarmos o apelo dele, ele está pronto então para poder agir na nossa vida. Isaías 1, versículo 18, ele diz: Vinde, pois, e arrazoemos. Então Deus nos chama para arrazoar. Ele não é um Deus despótico, exator, querendo, como um cobrador de impostos, está sendo impondo, sempre impondo alguma coisa sobre nós. Pelo contrário, ele faz um convite. E Deus, na força, Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntariamente, e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter, tornaria o ser humano simples máquina. Então, eu acho essas declarações assim muito interessantes, porque tem pessoas que têm uma ideia completamente errada de Deus, né? Como se ele quisesse forçar as pessoas a fazer alguma coisa. Pelo contrário, ele dá a todo ser humano o direito de escolha, não é? Porém, como diz aqui o texto, a nós compete escolher se queremos ser libertos da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, essa é uma razão pela qual nós temos essa dicotomia no mundo, né? Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por que que existe essa dicotomia no mundo? Ela existe porque Deus dá o direito de escolha. Ele poderia simplesmente ter feito os seres humanos como autômatos e todos o serviriam. Mas sem a liberdade de escolha, não existe amor, porque o amor pressupõe liberdade de escolha. Nenhum pai gostaria de ter um filho autômato, né, que viesse programado só para obedecer, como se fosse, por exemplo, um robozinho, né? Assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos inteligentemente fazer as escolhas corretas, né? E ele diz, o texto, né? Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe, né? Então, nós temos que renunciar. O que que nos separa de Deus, né? O pecado, na realidade, é o grande vilão, mas o pecado pressupõe também práticas. Além dele atuar nos nossos pensamentos, como atua na nossa natureza, ele nos leva a determinados atos, a determinadas atitudes, digamos assim. Por isso diz o Salvador: qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos renunciar a tudo quanto temos para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Renunciar a tudo? O que quer dizer isso, pastor? Renunciar a tudo? Tudo aquilo que impede que eu me aproxime dele. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um hábito, né? As pessoas às vezes não compreendem isso. Alguns hábitos nos afastam de Deus. Por exemplo, eu lia, isso não foi agora, na minha época de faculdade, isso tem muitos anos, já naquela época. Isso aí tem mais de 40 anos, né? Já naquela época, eu li num livro a respeito da questão de pornografia
no mundo, né? E naquele livro que eu li lá na Faculdade de Teologia, naquela época, na década de 1980, o livro trazia umas estatísticas dizendo que a pornografia dentro da igreja se igualava à pornografia que acontecia no mundo. Você imaginou? E nesse mesmo livro estava dizendo que o número, já naquela época, que o número de divórcios que acontecia dentro da igreja já estava se igualando ao número de divórcios que acontece no mundo secular. Então, hoje o cristianismo tem que lidar com situações que são muito sensíveis, e a gente precisa cuidar, né? Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Então, não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo, diz a irmã White. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Então, para ser filho de Deus, nós precisamos ser inteiramente, totalmente. Não pode ser parcialmente, temos que ser totalmente. E ela continua dizendo: os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram a perfeita conformidade com a vontade de seu Redentor. Eu já me deparei muitas vezes como pastor com pessoas dizendo assim: Ah, pastor, eu vou me tornar um adventista do sétimo dia, mas eu não vou poder tomar nem uma cervejinha na festa, eu não vou poder nem fumar socialmente, eu não vou poder, eu não vou poder, eu não vou poder, eu não vou poder. A pessoa guardando reservas para o pecado. Não é uma entrega total a Deus, né? Eu me lembro há muitos anos, eu acho que eu já contei essa história para vocês, há muitos anos, no meu segundo distrito pastoral, um rapaz começou a visitar a nossa igreja e ele visitou num dia de Santa Ceia. Aí ele perguntou para mim assim: eu vou ter que lavar o pé de alguém? Eu falei: olha, você não precisa participar da Santa Ceia se não quiser, mas se você for participar, você tem que lavar o pé de alguém. Aí lá então eu não vou participar, não. Não quero fazer isso. Uma reserva, né? Mas esse rapaz continuou frequentando a igreja, continuou frequentando a igreja. Ele foi batizado e passou a participar da Santa Ceia, né? Ele entendeu que aquilo ali faz parte, né? Aquilo ali faz parte da vontade de Deus, né? Para gerar em nós esse espírito de humildade, de comunhão, né? Então, os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus, né? Então, a gente dá tudo, né? A gente dá tudo. Eu sei que isso é difícil, o que eu estou falando aqui é bem difícil, né? Principalmente, a gente aqui no Brasil não tem esse problema, mas eu que lido com pessoas lá fora, gente do Paquistão, de Singapura, Tailândia, Malásia, é, é, Bangladesh. Eu lido com gente de diversas partes do mundo, né? Não é fácil, irmão, ser adventista em alguns lugares. Não é fácil. Então, as pessoas sofrem muito, né? Muitas restrições. Então, quando a gente fala em entrega, muitas dessas pessoas se entregam mesmo de verdade, né? Elas passam por vexames, por perdas, muitas perdas, né? É, a irmã White diz assim: julgai ser sacrifício demasiado, entregar tudo a Cristo? Dirijo-vos a pergunta: que entregou Cristo por mim? O Filho de Deus deu tudo: vida, amor e sofrimento por nossa redenção. Né? Eu estava pensando agora na lição da escola sabatina, eu estava estudando agora de madrugada a lição, né, como eu costumo fazer sempre, e o texto da lição vem abordando a respeito de Moisés, né? Moisés vivia numa cultura exuberante na sua época. Ele vivia num palácio com muita riqueza, com muito ouro, com muita sofisticação,
Ele tinha todas as oportunidades de se tornar uma pessoa muito famosa, muito grandiosa, e até o faraó do Egito. Mas ele trocou tudo isso pela sublimidade de Cristo, né? Ele deixou tudo isso pela redenção em Cristo Jesus. A irmã White diz assim: em vista da infinita humilhação do Senhor da glória, haveríamos nós de murmurar por não podermos entrar na vida, senão à custa de conflitos e humilhação própria? Então, veja, Moisés, que eu estava falando de Moisés, o texto de Hebreus diz que ele preferiu o opróbrio, o sofrimento do povo de Deus, do que as benesses que ele tinha no Egito, né? E a gente vive uma crise na igreja hoje, porque a gente percebe que muitos querem as benesses do mundo e vive uma vida dobre, né? Uma vida dupla. De um lado, o indivíduo quer ser um adventista do sétimo dia, que é a salvação, mas por outro, ele não quer fazer nenhum tipo de renúncia, de mudança na sua vida que o caracterize realmente como um filho de Deus. E se esquece, né, que Jesus Cristo ele fez o maior sacrifício, ele deixou as maiores benesses, as cortes celestiais. E são coisas que a gente não pode imaginar. Por exemplo, quando eu penso no céu, eu fico imaginando que são coisas que a nossa mente não é nem capaz, apesar de hoje você tem inteligência artificial e muita retratação de coisas que a gente não pode ver e tal, e a mente humana voa, enfim. Mas a própria irmã White diz que não tem como retratar o céu, ela que foi levada lá, não tem como, né? As palavras não são capazes de retratar, porque é uma coisa muito exuberante. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele veio a este mundo se sacrificar pela sua ovelha perdida, né? Mas mesmo assim, ela diz: Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação nos seja de proveito. Então Deus só exige de nós, ele não, Deus não se alegra de que a gente não tenha prazer, ele quer que a gente tenha prazer, mas ele quer que a gente tenha prazer lícito. Por exemplo, sexualidade. Não é pecado ter prazer na sexualidade, desde que seja dentro do casamento, né? Não é pecado você ter nenhum tipo de prazer, por exemplo, prazer na alimentação, desde que você coma de forma correta, né? Então, Deus não cerceia a nossa liberdade de ter prazer. Mas tem gente que quer ter prazer fumando, bebendo, usando drogas, se prostituindo, né? São prazeres que, na verdade, vão fazer mal a nós mesmos. No final, eles serão profundamente prejudiciais a nós, porque eles estão virtualmente ligados ao pecado. Então, o Deus, ele quer que nós renunciemos apenas aquilo que seja prejudicial a nós mesmos. Mas aquilo que não é prejudicial, ele, ele diz, olha, faça, é bom, né? Jesus gostava de ir a festas, de comer com as pessoas, ele gostava de andar, de conversar. Jesus foi o homem do diálogo, né? A gente vai se deparar aí nos evangelhos com diversos episódios de diálogo. Jesus gostava de falar, de conversar, né? Ele apreciava isso quando ele esteve aqui na sua carne, né? Então, ela diz: é erro entreter o pensamento de que Deus se agrada de ver seus filhos sofrerem. Todo o céu se interessa na felicidade do ser humano. Todo o céu. Então, Deus não quer ver a gente sofrer, né? Então, pessoas que estão passando por sofrimento e acusam a Deus. Ah, Deus, por que que eu estou passando por isso? Como se Deus fosse responsável pelos males que acontecem nesse mundo, né? A gente tem que levar em consideração que o mal ele acontece porque existe um maligno, né? E este maligno ele insufla o seu ar de perversidade em pessoas a quem ele possa usar. E muitas vezes essas pessoas que são usadas pelo maligno, elas acabam fazendo mal ao próximo. Mas há pessoas que sofrem males que não são provocados propriamente por outra pessoa, mas por questões, às vezes, muitas vezes naturais, né?
E as pessoas dizem, ah, por que que Deus permitiu isso? Nós temos que entender que todo o mal que acontece no mundo é provocado exatamente por causa do pecado, pela condição pecaminosa do mundo, e porque nós temos o insuflador do mal. Então ela diz assim: o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade, força de vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Então, até para servir a Deus, a gente precisa fazer escolha. A gente tem que dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Tem gente que fica tão revoltada por causa de algumas situações que acontecem na sua vida, que decidem abandonar a Deus, né? Ah, por que que a minha mãe morreu nessa condição? Por que que meu pai, por que aconteceu esse desastre com ele? Por que que meu filho? Por quê? Por quê? Por quê? E acusam a Deus como se ele fosse responsável pelos males que acontecem nesse mundo. Isso é um erro, né? É um erro muito grande. E finalizando, irmãos, a irmã White diz assim: o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Então, eu queria terminar com essas palavras da irmã White, né? É uma questão de escolha. Ser cristão é uma questão de escolha. Ser consagrado é uma questão de escolha. Ser um adventista autêntico é uma questão de escolha. Eu queria fazer um apelo, né? Que essa mensagem, onde quer que ela esteja, né? Que ela apele ao coração das pessoas, para que nós possamos a escolha de servir a Deus e servirmos de verdade, não é? Pararmos muitas vezes de brincar de sermos cristãos e sermos cristãos de verdade, né? Acabar com a duplicidade na vida e viver aquilo que realmente Deus espera que nós vivamos. E quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele abre inúmeras possibilidades para que nós possamos ser vencedores, né? Inúmeras. E eu tenho experimentado isso na minha vida e eu apelo para que todos nós façamos, tomemos essa escolha de servir ao Senhor Deus incansavelmente, sem reservas, desde os nossos mais profundos pensamentos até as nossas atitudes mais simples, que nós tenhamos sempre em vista ao Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos mantém, aquele que nos libertou através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Ele seja toda a honra, louvor e glória para todo sempre. Amém.